Começando mais um Entrevistando Profissões. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o seu podcast, o podcast onde a gente vai falar sobre carreiras, direcionamento de estudos. Nós aqui trazemos hoje Renan Suji, especialista em investimentos, empreendedor, professor, ele que é formado em administração, mas mostra para a gente aqui um leque de possibilidades, tanto na sua profissão quanto em opções para se seguir. Isso vai ser muito bacana no nosso papo de hoje. Vamos falar sobre investimento, vamos falar aqui sobre finanças, vamos falar sobre a carreira da administração e o que ela pode prover para as pessoas e, principalmente, quais são os caminhos disponíveis para você. E ainda vou te falar, vai ter aqui uma novidade, a gente vai fazer uma dinâmica de investimento. Você que tem dúvidas de como investir, como fazer, fica ligado que ainda nesse episódio você vai saber um pouco mais de como chegar talvez ao seu primeiro milhão, Renan. Será que a gente consegue chegar nessa calculadora? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seu podcast também, e fique à vontade para dividir conosco todo o seu conhecimento. Obrigado, Henrique. Obrigado novamente pelo convite. É uma satisfação estar aqui com o pessoal aí para bater esse papo aí, bem tranquilo, sobre um assunto que muita gente ainda tem medo, muita gente ainda não conhece tanto, que é um dos investimentos, mas não só falar de investimento, mas falar um pouco também sobre carreira no mercado financeiro, um pouco da minha trajetória, um pouco sobre a carreira em administração, né? Eu sou formado em administração de empresas e tenho pós-graduação em finanças, e como você muito bem adiantou, hoje minha atuação é uma atuação multitarefas, né? Uma palavra que a gente até usa muito aqui, que é multifunções, multitarefas. Então, hoje eu atuo como consultor, e aí consultor eu atendo tanto empresas quanto pessoas físicas, empresas muito mais com foco ali de ajudar as empresas, né? Ser ali o médico da empresa, ajudar a empresa a crescer, a se desenvolver, resolver problemas da empresa. Então, a gente tem ali clientes que a gente atua na área financeira, ajudando na gestão financeira da empresa, a avaliar quanto a empresa vale, que é um dos nossos braços, que é um braço de avaliação de empresas, de valuation. Também a gente faz estruturação de áreas, estruturação comercial, a gente está estruturando uma área comercial de uma empresa de automação residencial, que também tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Um baita potencial desse mercado. Então, a gente ajuda e busca ajudar um empreendedor que entende muito bem da área dele. Então, é um cara que entende muito de automação, eu quero ajudar esse cara da área de automação a transformar aquela ideia, aquela vocação que ele tem, aquele conhecimento, em um bom negócio, né? Então, meu trabalho aqui é facilitar esse processo, é ajudar um engenheiro que é um bom engenheiro em transformar a empresa dele numa boa empresa de engenharia. Então, meu trabalho nas empresas é muito sempre focado em ajudar o empreendedor em resolver os problemas e ajudar a empresa a crescer. E aí, nas pessoas físicas, a gente atua muito também na área de educação financeira, de finanças pessoais e de investimentos, né? Eu tento trazer uma abordagem que eu vejo que dá um resultado muito mais resolutivo, muito mais sustentável, né? Que é o famoso ensinar a pescar e não só dar o peixe, né? Então, eu foco muito ali nos atendimentos de consultoria financeira, na parte educacional, acaba sendo um misto de educação com aconselhamento, uma mentoria, né? Em que os resultados são muito bons, a gente tem tido resultados excelentes nesse sentido, que é educar o investidor, educar as pessoas que querem aprender mais sobre gerir melhor o seu dinheiro, com conhecimento e com aplicação prática, né? Então, essa é uma outra frente que a gente trabalha. A gente também tem uma atuação para empresas, a gente atua para empresas da área financeira, gerando conteúdo, também tem esse braço de geração de conteúdo para empresas. Então, esse é um pouco do escopo de consultoria que eu atuo atualmente, que é onde eu estou mais focado. E, além disso, complementando, acho que tem muita sinergia, e é uma outra carreira fantástica. Eu vi que o Henrique já conversou com vários professores, né? Uma outra área de atuação, mas que eu gosto muito, que é a área de professor. Então, atualmente também sou professor no IESB, aqui em Brasília, nos cursos de graduação e pós-graduação, principalmente nessa área de gestão, né? Então, curso de administração, economia, ciências contábeis, e também na pós-graduação, e também sou professor convidado lá do UniCeub também numa pós-graduação em economia criativa, inovação digital, né? Então, esse é um pouco do que eu venho fazendo, aí, um pouco do que eu venho fazendo no meu dia a dia, né? Nesse contexto multitarefa. Mas vai ser muito bacana compartilhar isso com vocês, um pouco da história e um pouco do que eu estou vendo de mercado aí, tanto para atuação quanto para investir, né? A gente vai falar muito dessa carreira de investidor também.
Maravilha. Então, para a gente ficar claro que currículo não será um problema nessa nossa entrevista. E se você já gostou do Renan, quer se conectar a ele, você pode fazer via Instagram. Então, procura lá por Renan Suji, e Suji é Sujii, ou seja, Renan, Renan, Suji, Sujii Finanças, né? Então, Renan Suji Finanças, lá no Instagram, você tem todo o direcionamento para o LinkedIn, Twitter e produção de conteúdo também do Renan, à disposição de todas as pessoas que quiserem tirar uma dúvida. Se ficar com alguma dúvida aqui nesse episódio, pode falar diretamente com ele também, e a gente vai tratar tudo direitinho ao longo de algumas horas aqui de conversa. Certo, Renan? Vamos nessa? Exatamente, vamos nessa. Você já conhece o nosso esquema, só que hoje a gente está com um esquema novo, um esquema muito legal. Nós estamos no YouTube, exatamente isso. Se você quiser ouvir, você pode continuar nos mesmos canais, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, a plataforma de podcasts que você achar melhor, mas agora com uma novidade. Se você quiser nos ver, acompanhar essa entrevista, você é meu convidado no nosso canal do YouTube. Ainda não tenho um link perfeitinho, bonitinho, entrevistando profissões, mas sem dúvida, pesquisando por entrevistando profissões lá no YouTube, você nos encontra. Você estava falando algumas coisas, só para a gente sintetizar, então, para nossa audiência aqui, você inicia hoje, então, numa carreira de finanças, né? Mas já tem muito bem direcionado uma parte para consultoria. Me explica um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Legal. Bom, hoje, atualmente, eu trabalho tanto com uma consultoria para empresas, né? Então, a gente tem um braço aqui de consultoria atendendo empresas, seja no planejamento estratégico, seja num plano de negócios para o empreendedor que quer abrir o negócio. Hoje, a gente tem um projeto aqui dentro que é uma estruturação comercial, então já existe a empresa, e aí houve a necessidade, né, de estruturar, criar processos, criar rotinas, criar padrão de trabalho na área comercial. A gente está fazendo um projeto bem bacana nesse sentido. Na área financeira, para empresas, a gente faz um processo que a gente chama de valuation, que é a avaliação de empresa. Então, uma empresa vai se juntar com outra, uma empresa quer comprar outra. Então, nesses movimentos, há necessidade de você entender o valor que a empresa que você está querendo se juntar, a empresa que está querendo comprar, ou a empresa que você está querendo vender, quanto que ela vale. E aí uma parte do trabalho aqui é fazer essa avaliação financeira para dizer, olha, essa empresa tem um valor de X, essa empresa tem um valor de Y. Né? Então, na atuação empresarial, a gente atende tanto para quem está iniciando um negócio, quer se planejar, quem está só com uma ideia e quer transformar essa ideia em negócio, como quem já tem uma ideia e está querendo melhorar a sua gestão, melhorar a sua parte de operação, melhorar a sua parte de planejamento. E, além disso, eu também atuo na parte de pessoas físicas. Nas pessoas físicas, o foco é mais voltado para finanças pessoais mesmo, a parte de organização financeira, reestruturação de dívidas, planejamento de investimento, né? Então, a gente fala um pouco sobre isso. E eu tenho feito um trabalho um pouco diferente, um enfoque um pouco diferente, que eu gosto de chamar de não dar o peixe, né, para o cliente e acabar ajudando ele a ensinar ele a pescar, né? Ajudar ele a pescar o próprio peixe, que é um esquema que a gente chama de mentoria, né? É um trabalho diferente, é um modelo de trabalho diferente, em que muitas vezes a gente marca pacotes de encontros, e esses encontros eles são um misto de educação com consultoria, com aconselhamento. Então, o cliente, além de ter ali uma orientação, ele também tem ali um aprendizado, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante. Então, ali na parte de consultoria financeira pessoal, a gente atua bastante nessa parte de finanças pessoais, planejamento financeiro pessoal, mas também na parte de investimentos, que é a minha área de especialidade base. Né? E aí, além de tudo, essa atuação de consultor, eu também atuo hoje como professor aqui em Brasília, atuo como professor no IESB, de alguns cursos nessa área de gestão, né, na área de gestão financeira, administração, ciências contábeis, economia, na pós-graduação também, lá do IESB, e também na pós-graduação do CEUB, sou professor convidado de uma disciplina de startups de economia criativa. Né? Então, também tenho bastante essa atuação, tenho estado bastante envolvido com empreendedorismo também.
Maravilha. Então, Renan, a gente entende que finanças é só uma parte do negócio, né? Uma parte muito importante. Tudo, ou basicamente quase tudo, tem a ver com a empresa poder estar viva, mas você trabalha também em outras frentes, né? Eu acho que a parte de consultoria ela vai tratar de processos, né? E como a empresa vai sobreviver. E quando você fala de economia criativa, me interessou bastante sobre esse assunto. O que a gente pode entender por economia criativa? Como é que seria isso? Bom, começando primeiro do ponto, talvez até fazendo um gancho aí com curso, escolha de curso, né? Eu sou formado em administração. Eu sou formado em administração e, no meu caso, foi um caso um pouco diferente, porque muitas pessoas, esse é um curso, o curso de administração é um curso que a gente ainda tem um pouco daquela peste, um pouco daquele estigma lá de, você não sabe o que você fazer, faz administração, É né? verdade. Que é um curso muito amplo, né? Eu, na verdade, fui fazer administração já com dois direcionamentos importantes. Assim, eu já fui decidido quando eu fui fazer o curso de administração. Os dois leques que eu queria abrir era a área financeira, porque eu comecei a investir muito cedo, então esse mundo dos investimentos foi acessível muito cedo. Isso tem sido foi um grande diferencial assim, né, no meu início de carreira profissional e trajetória acadêmica também. E além disso, eu também tinha muita vontade de empreender. Então eu falei assim, poxa, o curso de administração me dá muitos conhecimentos, muitas ferramentas para empreender ou né, trabalhar com finanças e para o mercado financeiro. E aí o que acontece? Eu sempre falo para os alunos, né, do curso de administração que um curso que tem uma base muito interessante, porque quando você se forma em administração, quando você está fazendo curso de administração, você tem muitos caminhos a seguir. Você pode ir para a área de recursos humanos, né, gestão de pessoas, você pode ir para o marketing, você pode ir para finanças. Dentro das finanças, a gente tem várias ramificações, a gente pode falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso episódio, mas também a gente tem logística, a gente tem processos, a gente tem projetos, a gente tem muitas áreas dentro da administração. Então, o administrador ele tem uma formação generalista, né? E o que faz com que ele leve ali, se especialize em uma coisa, acaba sendo o estágio que ele faz, o primeiro trabalho que ele faz e alguma pós-graduação, alguma especialização que ele venha a fazer depois, né? E aí, no meu caso, eu acabei também seguindo mais especialização nessa área, fiz pós-graduação em finanças e controladoria, né? E aí a minha atuação aí acabou indo mais para essa área financeira e com empreendedorismo na prática, né? Então, assim, o bacana do curso de administração é isso, é que você te dá um leque muito grande de opções para você seguir em termos de atuação profissional. Indo para a parte da economia criativa, bom, a gente está vivendo hoje um momento muito interessante, né? Porque a gente está vivendo um momento de disrupção, né? A gente está com várias palavras da moda aí, mas uma palavra-chave aí talvez seja disrupção. A gente tem estudado muito essa parte de inovação digital, economia criativa. Mas falando de economia criativa, né? A gente tem dentro da economia criativa diversos setores, né? Que, como o próprio nome diz, tem muito a ver com a indústria da criatividade, da criação. Então a gente tem ali exemplos, é uma área muito vasta, mas a gente tem ali, por exemplo, a economia criativa, a gente pode enquadrar turismo, a gente pode enquadrar artesanato, a gente pode enquadrar geração de conteúdo, a gente pode enquadrar cultura, né? Então a gente tem muita coisa que entra em economia criativa e esse é um mercado em amplo crescimento, né? É um amplo crescimento, tem uma relação importante com a economia e tem sido cada vez mais estudado. Maravilha. E imagino que tem a ver com agilidade também, né? Porque hoje as empresas, a ideia, pelo menos se estiver errado me corrija, mas a ideia é que você não tenha já um projeto fechado e aí sim você comece a trabalhar, né? Eu vejo muito uma tendência das novas empresas, dos novos empresários, é que você começa com uma ideia, você começa com algo muito próximo do que você gostaria que fosse, ao mesmo tempo você vai melhorando isso, né, aos poucos, né? E muito legal essa parte da administração. Agora, voltando um pouquinho para a administração, então a gente pode entender que num curso de administração eu encontro Renans e encontro pessoas absolutamente diferentes do Renan, inclusive com bagagem do que mais gosta ali, pensando, saindo do ensino médio, entrando na faculdade. Então eu penso em pessoas plurais mesmo, né? Assim, influências diversas, né? Você com uma facilidade mais para finanças e controladoria, mas poderia ter uma pessoa que odeia números, por exemplo, mas tem uma parte de gestão de pessoas muito forte. Seria isso? O interessante do curso, né? Assim, essa biblioteca aqui atrás é interessante, que eu tenho alguns livros da época de graduação,
E de vez em quando eu estou dando uma aula ou estou conversando com alguém, e aí às vezes eu paro e pego um livro aqui atrás, e se você for ver essa biblioteca aqui, você tem livro de economia, você tem livro de administração financeira, matemática financeira, que são mais na área financeira. Mas eu Aham. também tenho aqui atrás livro na área de psicologia, tem livro na área de gestão empresarial em geral, estratégia de negócios. Então é como você falou, né? É um universo muito grande, né? Assim, o curso de Legal. administração ele acaba atraindo profissionais, pessoas que vão atuar em diferentes áreas, muitas vezes atuando de maneira conjunta, sinérgica, né? Então assim, eu tenho colegas que eu conheci ao longo de graduação e também de algumas experiências profissionais que são de áreas totalmente diferentes, né? Tem colegas que trabalham na área comercial e, assim, o livro de cabeceira de uma pessoa da área comercial é de marketing, né? Que é uma referência ao Kotler, né? Quando a gente fala Uhum. de marketing. Já quando você fala de finanças, a gente fala muito da Modaran, fala muito do Ross. Então, assim, são diferentes bibliografias, Legal. mas que no final, o administrador, para ele chegar lá no final, para ele ter o título de bacharel em administração, ele acabou tendo que passar por todo esse núcleo comum, né? Que o que a gente vê nos cursos em geral aí que estão disponíveis no mercado é que existe um núcleo base, e esse núcleo base de administração, ele é comum a todos, né? Então, esse núcleo base, a gente tem todas essas formações que eu falei, tem a base de finanças, tem a base de marketing, tem a base de recursos humanos, e depois a pessoa pode escolher eletivas, ou na pós-graduação, ou na atuação profissional, e ele vai se especializando, mas ele te dá uma base grande. E aí isso faz um gancho interessante com o empreendedorismo, né? Porque o empreendedor, principalmente esse, como você falou, essa pessoa que está começando um negócio pequeno, né? E aí um termo que a gente usa muito, até para já começar a habituar o pessoal de alguns termos que vocês podem estar escutando, lendo em algum texto, escutando em algum outro podcast, e vocês vão se deparar quando estudarem sobre negócios. Por exemplo, você falou de começar pequeno, né? E testando de maneira pequena, a gente chama isso, o nome técnico disso é MVP, né? É o produto mínimo viável, né? Legal. Então, essa é a ideia hoje, né? A gente não pode também demorar muito para desenvolver uma ideia, porque às vezes, com a dinamicidade que a gente tem da informação, do fluxo de informação, você tem uma ideia e você segurar muito aquela ideia, quando você efetivamente cria coragem, bota ela para rodar, às vezes já está tarde, já está defasado. Então, a gente começa pequeno com esse MVP, e aí tem uma palavra que a gente até conversou um pouco antes de entrar, que é o pivotar, né? Que é esse ato, né, essa característica que a gente tem de pegar esse projeto e coletando, né, opiniões, indo vendo como é que o mercado reage ao nosso produto, e a gente pode pivotar, a gente pode fazer mudanças de direção do nosso produto, do nosso serviço, né? Então, esse é um pouco da esfera. E aí o empreendedor, principalmente esse que está com um negócio pequeno no início, eu brinco que ele é o cara que joga em todas as posições no futebol, né? Ele é o goleiro, ele é o zagueiro, ele é o lateral, ele é Total. o meio campo, ele é tudo, E tem que né? dar certo Então, ainda. e tem que dar certo. Então, ele tem que fechar as contas na área financeira. Então, ele tem que entender, por exemplo, uma ferramenta que a gente utiliza muito em finanças corporativas, que é fluxo de caixa, né, para pequenas empresas. Mas ele também precisa entender de gestão de pessoas, folha de pagamento, que são coisas de recursos humanos, como precisa entender de marketing, como é que eu divulgo o meu produto, como é que eu comunico com o meu cliente, marketing digital, que é uma ramificação totalmente nova e que tem aí um potencial extremamente forte hoje. A gente vê que o mix do marketing mudou muito, né? Então, assim, a visão que o administrador tem é uma visão bem global, né? Isso é um ponto interessante. Legal. Eu imagino que a empresa hoje que está distante do digital, ela está fadada ao insucesso, né? Ela está longe muito longe do sucesso, na verdade, porque às vezes alguém com menos qualidade que você, mas um pouco mais de expertise no novo consumo, está chegando no teu cliente e oferecendo um produto que você poderia oferecer melhor, né? Exato. Essa transformação digital, né? Ela é um item que a gente usa, que a gente chama de sine qua non, né? Não tem como, é imprescindível, né? A gente não tem como fugir da transformação digital. Mas te dar um exemplo real, vamos falar de empresas reais, falar de prática, né? Eu gosto muito de sair muito da teoria e ir para a prática, citar exemplos que a gente conhece no nosso dia a dia. Vamos Legal. pegar no passado, com a pandemia. Na pandemia, a gente teve um fenômeno que era extremamente difícil de se projetar, né? Acho que ninguém conseguia prever que poderia fechar a economia, fechar tudo por um tempo, restringir a circulação de pessoas, e aconteceu. E aí, o que aconteceu, por exemplo, no setor que é o setor de varejo,
é um setor que eu também já tive experiência profissional, que eu gosto de estudar, acompanho bastante, como investidor e como profissional de mercado, que o setor de varejo, por exemplo, é um setor que algumas empresas ainda eram muito atrasadas nessa transformação digital. Então, por exemplo, o que aconteceu ali em março do ano passado, quando você fecha a economia, não permite que os shoppings abram, não permite que as lojas de rua possam abrir, imagina aquela loja de eletrodoméstico. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo aqui que é o Ponto Frio, Tirou Casas da zona Bahia. de conforto, né? A Ponto Frio Casas Bahia faz parte de um grupo que chama Via Varejo, né? Está listado em bolsa, inclusive, tem ações na bolsa. E a Via Varejo, se você pegasse ali os resultados de Via Varejo no final de 2019, né, pré-pandemia, você ia ver que a exposição para o e-commerce era muito pequena. Ou seja, do total de vendas que as Casas Bahia, que o Ponto Frio faziam, a maior parte, a grande maioria, vinha da loja física. Quando você fecha a economia e a loja física não pode mais atender o cliente, o que aconteceu? Impacto gigantesco dentro da empresa. Vai ter que rebolar. E a empresa, em poucas semanas, teve que fazer essa transformação digital na marra. Não por oportunidade, mas por necessidade. E aí, por exemplo, eles criaram uma iniciativa que deu muito certo e que continua após reabertura da economia, reabertura das lojas, que é a venda pelo WhatsApp. O que o pessoal da Via Varejo entendeu? Poxa, o nosso perfil de cliente é um perfil de cliente que tem um relacionamento com o vendedor. Né? É aquela pessoa que gosta de ir na Casas Bahia, gosta de ir no Ponto Frio e comprar com aquele determinado vendedor. O que aconteceu com a pandemia? Esse vendedor não poderia mais atender o cliente, porque está com a loja fechada, mas é um cara que conhece uma base de clientes legal, conhece os produtos. Então, o que a gente faz? Coloca ele para atender no WhatsApp. E aí não faz manda o uma vendedor embora, jornada né? interessante. Desculpa E não interromper, manda o vendedor embora. mas eu não acabo Exatamente. perdendo aquele colaborador, né? Tento segurar dentro do possível ali, né? Ainda para deixar ele com utilidade essencial na empresa. Agora, interessante você trazer esse ponto, porque a pandemia, a gente está passando aí por mais de um ano já de pandemia e parece que a gente não aprende, né? É sempre na esperança de que vai passar, e você vê as empresas fechando as portas mesmo. Já não é mais porque a empresa se assustou com a pandemia, houve esse momento, né? Claro, empresas fecharam inicialmente, mas você percebe hoje talvez uma resistência em evoluir. Você sente isso também? Sim, sim. Na verdade, assim, a pandemia, ela me afetou de diversas formas, de maneira profissional, né? Uma das formas que me afetou foi pelo ponto de vista de oportunidade, né? Que acabei entrando na docência, né? Entrando para dar aula em graduação, em pós-graduação, nesse período de pandemia. Eu fui contratado para dar aula no período de pandemia. E aí eu já fui contratado como professor do modelo EAD, ensino à distância. E eu falo assim, poxa, então isso aqui foi uma oportunidade, claramente, que todas as faculdades, todas as instituições de ensino estão tendo a oportunidade agora de crescer no EAD, e eu já entrei nessa leva. Então, para mim, foi uma oportunidade nesse sentido. Outro ponto que eu presenciei foi como investidor, como consultor financeiro de investimentos, que acompanhei o que aconteceu no mercado, que foi outro capítulo à parte. E, além disso, eu observei como consultor empresarial, vendo as práticas das empresas, mas eu também tive aquele skin in the game, né, aquela pele em jogo, porque eu também tinha um empreendimento, também abri um negócio em 2018, e esse negócio a gente resolveu encerrar a operação em 2020, depois do ápice da pandemia. O que aconteceu, né, basicamente falando assim? O que a gente percebe assim como a pandemia como doença, ela tem aquela característica de afetar com mais intensidade aquele grupo de risco de pessoas que tem alguma comorbidade, que tem uma idade mais avançada. Nas empresas, isso acontece da mesma forma, tá? As empresas que mais sofreram naquele primeiro momento, a gente pode dividir a crise da pandemia nas empresas em diferentes momentos. O primeiro momento foi ali entre março e junho do ano passado, que foi mais ou menos quando durou a maior parte das restrições lá no início da pandemia. As empresas que mais sofreram naquele momento foram as empresas que já tinham alguma comorbidade, como a gente pode falar, fazendo essa analogia aqui para as empresas, que eram o quê? Eram empresas que não tinham capital de giro, não tinham reserva de capital para enfrentar um momento de instabilidade como esse, eram desorganizadas financeiramente e não estavam preparados para a transformação digital que a gente acabou de comentar. Então, o que aconteceu? O que a gente percebia? Saiu alguns estudos logo no início da pandemia,
e eu trago esses estudos em diversas aulas, para alguns alunos nessa parte de finanças, que saiu um estudo que eu achei extremamente real, assim, mostra bastante realidade das empresas brasileiras, principalmente das pequenas e médias, é que fizeram um estudo e perguntaram assim, quanto tempo a sua empresa aguenta sem abrir as portas? Quantos meses? Quantos dias? E aí, a conclusão desse estudo foi que mais de 50% não tinha caixa para aguentar mais do que 2 meses. Nossa. Então, essas empresas foram as que primeiro titubearam. As empresas que não tinham capital de giro para aguentar esse momento e tiveram que fechar. Vou dar um exemplo. O que acontece muito em um setor que eu já tive experiência de atuar como consultor é o ramo de alimentação. Hoje, muitos restaurantes, eles atuam, eu falo, eles vivem pelo mês. Ou seja, eles dependem que um mês aconteça para que eles possam pagar as contas e seguir a vida. Então, se de um mês para o outro o restaurante não pode abrir as portas, ele tem as contas ainda tendo que pagar, o que a gente chama de custo fixo, né? Ele precisa ter que pagar o custo fixo, mas ele não tem receita. E isso bateu muito forte com algumas empresas, principalmente, além desses 3 características que eu comentei, uma quarta característica que é as empresas que já estavam endividadas. Porque a empresa que já estava endividada ainda tinha que pagar os juros e não tinha margem para pegar mais empréstimo, mais financiamento. Então, essa empresa chegou ali em março, junho, teve a primeira onda de fechamento de empresas, que são as empresas que já estavam em condição frágil pré-pandemia e tiveram que fechar as portas, né? Porque chegou na situação limite. No meu caso, como empreendedor, a gente já tinha operação, já tinha mais de 2 anos operando, abriu ali em 2018, e a gente tinha o nosso negócio, né? A gente pode falar depois também um pouco sobre esse mercado, mas a gente tinha um espaço de coworking, né? Em que a gente é um espaço de compartilhamento de espaços comerciais, salas de reunião, estações de trabalho, salas privativas. E esse negócio, ele tem, nesse aspecto da pandemia, ele tem 2 comportamentos. No primeiro momento, a gente sofreu menos, porque a gente tinha alguns contratos, né, de médio prazo ali, que foram mantidos. A gente conversou com os clientes, eles falaram assim, não, a gente vai continuar pagando, e a gente depois joga esse período que a gente não está usando para o final, mas eu vou continuar pagando. Então, a gente não teve um grande impacto nos primeiros meses, o primeiro ponto. E o segundo ponto, porém, é que depois, quando você tem a continuidade da pandemia, uma extensão da pandemia, porque eu não sei vocês, mas quando começou a pandemia, eu acredito que eu entrei um pouco nessa ingenuidade, acho que muita gente entrou, que parecia que a gente ia fechar em março e ia reabrir em abril. Eu tinha certeza Eu acho que disso. ninguém esperava. Eu me lembro ia demorar que tanto tempo. em final de março ali para abril eu estava numa consulta e eu fui na consulta conversando ali com a doutora. Ela já começou então a falar de lockdown e que já ia fechar. E eu falei, doutora, tranquilo. Então eu volto daqui uns 2 meses, né? Já deve estar tudo certo, né? E ela falou, não, eu tô indo para a linha de frente, me esquece. Só fale comigo agora ano que vem. E foi exatamente isso. Ela foi para uma outra vibe, já não estava mais fazendo as consultas igual antes, e a gente estava iludido, né? Completamente iludido, assim. No senso comum é muito novo para a gente, né? E foi um baque gigante, né? A gente não tinha dimensão, né? E quando a gente fala de dimensão, porque a gente não tinha um aspecto passado para poder fazer uma comparação. O que vai acontecer? Né? Se acontecer uma pandemia de novo daqui a certo tempo, a gente vai olhar para essa pandemia atual para se comparar. Agora, a gente não tinha essa dimensão, não tinha esse grau de comparação. Então, quando ocorreu esse período do ano passado da pandemia, a gente teve esse primeiro momento que a gente não sofreu tanto, porque os contratos foram mantidos, só que esses contratos mantidos, eles também tinham data de vencimento. E aí, quando foi vencendo os contratos, aí os clientes falaram, não, eu vou usar esse crédito que eu utilizei nesse tempo, depois quando eu reabrir e tal, mas eu não vou fazer um novo contrato. E aí, a característica de uma empresa de coworking, né, empresa do setor imobiliário, como a gente estava atuando, é um custo fixo muito alto. O que é um custo fixo muito alto? É uma conta que você tem que pagar, independentemente se você está ganhando dinheiro, se está cheio a sua loja, se você está vendendo bem, se está indo tudo bem, se está tudo certo, ou se está tudo dando tudo errado, se está tudo fechado. Custo fixo você tem que pagar, faça chuva, faça sol. E aí, no caso aqui do nosso negócio, a gente começou a ter o vencimento dos contratos, a não renovação, e aí começou a manter o custo fixo. A gente cortou o máximo que a gente podia cortar, então a gente enxugou os custos, mas a gente ficou nessa situação. Começou a reabrir, começou a voltar um pouco a demanda, mas era aquela demanda que a gente conversava com o cliente, a gente não sentia o que a gente chama de confiança do consumidor.
A gente não sentia ali a pessoa que vinha visitar querendo fechar um contrato de 6 meses, um ano. Porque ela fala, poxa, mas e se tiver uma segunda onda? E se fechar de Cenário novo? muito Por que eu vou inseguro, né? fazer um... Exato. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente enxugou muito forte a parte financeira durante esse período de pandemia, cortou o máximo que a gente pôde cortar, e aí a gente avançou. Houve um movimento de retomada ali em junho e julho, só que a gente sentou, era eu e mais 2 sócios, a gente sentou, e esse é um lado interessante, né? Porque desse grupo de sócios a gente tinha uma visão macro muito boa, assim, a gente gosta muito de ficar acompanhando o que está acontecendo no macro, né, aqui no Brasil, na cidade, para poder depois decidir no micro, decidir dentro da empresa. Legal. E a gente chegou e chegou a uma conclusão, eu e esses 2 sócios. A gente falou assim, olha, essa situação vai perdurar por mais tempo. Assim, a gente olhou para a situação, isso foi em agosto, setembro, no momento que já estava mais calmo. Mas a gente olhou para aquela situação e a gente falou assim, olha, vai ter segunda onda, tudo indica que vai ter segunda onda, e tudo indica que a gente vai ficar numa economia funcionando num estado de abre e fecha. E a economia funcionando no estado de abre e fecha é muito ruim para o empresário, porque ele gera incerteza para o empresário. Então, assim, vamos até sair do meu exemplo aqui no meu negócio, mas vamos pensar no cara do restaurante. Como é que um cara do restaurante, um dono de restaurante, ele monta um planejamento para comprar matéria-prima, para comprar ingredientes para fazer comida, para recontratar um garçom, recontratar um pessoal de cozinha que ele, porventura, demitiu no início da pandemia, se ele recontrata, com todos os custos de contratação, admissional, etc, etc, faz a compra de estoque de E os ingredientes, compromissos, né, também na contratação, né? Você acaba assumindo faz todos compromissos, né? esses compromissos, e aí ele reabre, passa um mês e fecha de novo. Então, esse abre e fecha, ele foi o segundo movimento que aconteceu, e aí nesse segundo movimento, é o segundo momento que a gente está observando um pouco mais entre o final do ano passado e agora, que é esse abre e fecha, essa continuidade e a volta na segunda onda está matando uma segunda leva de empresas, né? A nossa empresa, a gente decidiu encerrar até um pouco na transição entre o primeiro e a segunda onda aqui, porque a gente tomou uma decisão um pouco mais estratégica, né? A gente tinha caixa, a gente falou assim, olha, a gente pode ficar aqui, o nosso medo era qual? Nosso medo era, a gente vai ficar insistindo, queimando caixa por algum tempo, com risco de queimar a caixa, ou seja, a gente ficar gastando mais do que a gente está recebendo de entrada de caixa aqui na empresa, e esse estado de abre e fecha não vai ter confiança para que ninguém feche um contrato de longo prazo, que as pessoas voltem a frequentar um espaço de uso compartilhado. E a gente falou assim, a gente pode ficar tentando apostar, mantendo caixa dentro da empresa, até aportando mais dinheiro na empresa, esperando essa recuperação, ou a gente encerra agora, porque a gente acredita que vai continuar no cenário um pouco nebuloso nos próximos meses. E foi esse o caminho que a gente foi no segundo caminho, foi a tomada de decisão que a gente teve. A gente chegou no consenso e falou assim, olha, acho que o risco não vale o retorno, né? Quando a gente fala que o risco não vale o retorno, é assim, a gente tinha o risco de perder o que a gente tinha de caixa e ainda ter que colocar mais dinheiro. A gente nunca pegou dívida na nossa empresa, mas a gente tinha um caixa, a gente podia ter que botar mais dinheiro na empresa, e esse era o risco que a gente tinha. E o lado positivo, se desse tudo certo, a gente ia conseguir continuar lucrando um pouco, mas o pouco que a gente ia lucrar em relação ao que a gente podia perder não fazia sentido. E a gente decidiu fechar. E aí agora a gente está vendo essa segunda onda de empresas fechando, como você estava muito bem comentando, que é um pouco resultado da segunda onda de contaminação, que gerou uma nova leva de fechamento de circulação de pessoas. Esse fenômeno um pouco do abre e fecha, de incerteza, as pessoas ficam muito inseguras com isso. E o terceiro é, no período ali agudo da pandemia, que eu estava falando ali, que foi entre março e junho, os bancos alongaram dívidas, deram carência para pagamento de dívidas, ou seja, então se a minha empresa devia dinheiro, o banco falou assim, não se preocupe em pagar nesses meses, a gente vai botar mais para frente. E aí, esse mais para frente chegou. E aí chegou mais para o final do ano, então as empresas que tinham recebido um alívio naquele momento passaram a ficar novamente pressionadas. E aí foi a tempestade perfeita de novo, porque elas voltaram a ter que pagar a dívida quando voltou a ter que fechar o seu empreendimento. E aí a gente está vendo agora essa segunda onda de empresas que nessa segunda onda já não são, como também está acontecendo na pandemia do Covid, né? Já não são aquelas empresas que estavam numa situação ruim no início, mas são empresas que foram ficando desgastadas ao longo do processo, porque são 12 meses
de um desgaste financeiro e estratégico para as empresas. Agora é o seguinte. Então, assim, Beleza. Renan, agora te fazer uma pergunta aqui com visão de futuro. Sei que você não é pai Renan aqui, mas vamos trazer uma visão macro aqui e talvez de esperança. Independente de velocidade, não vou entrar nesse mérito, mas a vacinação está acontecendo. Hoje as pessoas estão sendo vacinadas, nós estamos no Distrito Federal e nesse momento as faixas de 62 a 63 anos estão sendo vacinadas e ano que vem é ano de eleição, ou seja, é o ano que tudo pode acontecer, tudo é possível, os salvadores da pátria eles se apresentam para nós. Você acha que o empreendedor, nesse momento que está com dinheiro guardado, e daqui a pouco eu quero ainda te fazer uma outra pergunta sobre investimento, mas você acha que daqui a pouco vai ter um momento certo para começar essa retomada econômica, essa retomada de empregos, a partir do momento que o empreendedor tiver realmente confiança de que existiu uma vacina, que as pessoas serão vacinadas e que vai começar a voltar ao normal? Bom, esse é um excelente ponto, né? Assim, aí eu vou voltar para a questão da comparação, né? Nesse caso da recuperação econômica, da retomada econômica, a gente pode olhar um pouco para alguns países que já estão numa fase mais avançada de reabertura da economia. O que a gente está observando nos países que já estão no movimento de reabertura da economia? O primeiro caso foi a China, né? Que foi o primeiro a ser afetado, fechou, fez toda aquela movimentação no final de 2019 e ali mais para quando o mundo todo estava pegando fogo, ali mais ou menos no segundo trimestre de 2020, a China já estava reabrindo a economia. O que a gente pôde observar de dados da economia chinesa? Houve um fenômeno de demanda reprimida. O que é essa demanda reprimida? A demanda reprimida é o seguinte: o Henrique e o Renan estão, no contexto de pandemia, estão saindo muito menos de casa, estão comendo muito menos no restaurante, não estão indo no cinema, não estão viajando, não precisa comprar uma roupa, tanta roupa Eu não para compro sair, porque não roupa está saindo mais, tanto. eu só uso as mesmas roupas de 2019. Exato. Na verdade, acho que quem ganhou nesse contexto foi a empresa que faz máscara e a empresa que faz pijama, né? E eu São acho as empresas que... e durante algum momento, inicialmente, empresas que fazem materiais para casa, porque as pessoas Uhum. começaram a ficar. Eu, por exemplo, estou fazendo um isolamento quase que completo, saio pouquíssimas vezes. Então você começa a se importar com cadeira de computador, mesa de computador, o gadgets ali, acessórios de computador, né? Isso acho que imagino que tenha sido um boom também, né? Aconteceu um mix, uma mudança no mix de consumo, né? O que é esse mix de consumo? É como é que as pessoas alocam o dinheiro. Então, se a pessoa ia no cinema e comia muito fora, ela agora está comendo mais pelo iFood. Se ela ia muito no cinema, às vezes ela fez assinatura do Disney Plus, do Netflix, do É Amazon verdade. Prime, do YouTube Premium, né? Então, assim, em parte, a gente está vendo uma realocação do orçamento da renda das pessoas. Então, as pessoas estão passando o que elas usavam na vida real, assim, fora de casa, estão usando agora dentro de casa. Isso é uma parte da explicação. Só que agora tem uma outra parte do dinheiro que eu tenho feito algumas pesquisas no meu Instagram, para o meu público, conversando com outros colegas consultores, e a gente tem percebido também o movimento de aumento da poupança dos indivíduos, que é, se eu ganhava 10 e antes da pandemia gastava 8, sobrava 2, você consulta essa mesma pessoa hoje, algumas dessas pessoas estão gastando 6, estão gastando 7. Aí você fala, poxa, mas esses 1.000, 2.000 a mais que ele está economizando, o que ele está fazendo? Tem gente que está fazendo isso com poupança precaucional, que a gente fala, uma poupança de precaução. O que é essa poupança de precaução? Eu Pode dar tenho merda ainda. trabalho e eu estou com medo. Estou com medo de perder o emprego daqui a um tempo e eu vou então aumentar, né, minha poupança precaucional porque eu posso ficar desempregado. A gente chama isso lá no Finanças Pessoais de reserva de emergência. Corretíssimo, né? Você faz um colchãozinho ali, porque se você precisar de uma emergência, como o desemprego, você vai ter de onde tirar. Então, tem gente que está fazendo essa reserva precacional e tem gente que está realmente só por mudança de consumo, está gastando menos. Só que essa pessoa que às vezes está gastando menos e agora está com esse dinheiro a mais sobrando, ela, quando a economia reabrir, ela vai querer viajar. Ela vai querer gastar mais quando for para o shopping. Ela vai querer comer mais fora. Ela vai ter essa demanda reprimida. Então, o que é a demanda reprimida? A demanda reprimida é essa demanda que ela teria naquele período de tempo, mas como ela não pôde usufruir, ou porque ela não poderia de maneira interna, ou porque não tinha essa oferta de produto,
ela coloca essa demanda de uma vez no mercado. Então, lá na China, quando a gente viu o processo de reabertura da economia, a gente viu algumas estatísticas aí, a loja da Louis Vuitton, de luxo, né, de bolsas femininas, no primeiro dia que reabriu, vendeu recorde de bolsas. Então, assim, Caramba. há algumas sinalizações aí que acontecem na economia chinesa que a gente poderia tomar como referência. Agora a gente está vendo a economia americana, provavelmente vai ser uma das primeiras aqui do Ocidente que vai reabrir com força, né, em termos de relevância. A gente vai ter que ver como é que vai se comportar. Mas me parece que sim, há uma oportunidade em 2 pontos. Uma é a demanda reprimida que vai voltar, e segundo, que é, como a gente estava falando, o lado negativo que a gente falou da história da mortalidade das empresas, é que muita empresa fechou. Né? Então, se muitas empresas fecharam, quando você agora vai alugar uma sala, vai alugar uma loja, possivelmente, né, e pelo que eu tenho escutado aí, tenho acompanhado, melhorou a condição de aluguel, porque tem menos gente querendo abrir negócios e tem muita gente devolvendo salas e devolvendo lojas. Então, o que acontece com o preço de aluguel? Cai o preço de aluguel. O que acontece com mão de obra? Quero abrir um restaurante. Vários excelentes restaurantes da cidade fecharam. Então, eu tenho excelentes profissionais, cozinheiros, garçons, chefes de cozinha, que perderam emprego. E são excelentes Ansiosos profissionais. por empregos, né? Que no momento normal ele não estaria desempregado. E agora eu tenho a oportunidade de contratar ele. Então, nesse cenário, né, toda crise é uma oportunidade. Se a gente pode pensar dessa forma. Toda crise é uma oportunidade. E aí o que acontece é que a gente agora pode conseguir, um empreendedor que está entrando agora, ele pode conseguir se recolocar, pode conseguir se colocar nesse mercado, aproveitando um cenário de menor custo, menor investimento para entrar, né? E esse menor investimento para entrar, ele pega esse dinheiro e aumente o capital de giro, porque se ele reabre agora, ele ainda está dentro desse risco que a gente falou, de ter uma terceira onda, de continuar abrindo e fechando, das pessoas ainda não terem confiança. Então, apesar da gente observar nesse período de 12 meses, desde o início da pandemia para cá, que muitas empresas fecharam, a gente também está vendo muita abertura de empresas. Só que as empresas que abrem agora, elas precisam abrir sabendo que ainda tem muito risco, tem muita incerteza. Né? E aí, quando você fala de vacinação, acho que o último ponto que eu acho que é relevante comentar, né? Eu tenho falado um pouco sobre isso no Instagram, é que vacinação não é só uma política sanitária no momento, é uma política econômica. Né? Porque se a gente vacina mais rápido, a gente reabre mais rápido a economia. E reabre com mais assertividade, reabre com mais segurança, deixando com que os consumidores tenham mais segurança, que as empresas tenham mais segurança para investir. Então, hoje é importantíssimo esse movimento de vacinação. A vacinação é fator determinante para a retomada econômica. Maravilha. Eu queria trazer 2 pontos aqui. Essa conversa está maravilhosa. Eu queria falar, beleza, você tem a demanda reprimida, e eu imagino que em determinado momento, aí é um achismo, né? Você pode me corrigir. A Louis Vuitton, que você deu um exemplo, ela, beleza, ela atendeu aquele boom durante um tempo. Imagino que ele foi diminuindo e voltando ao normal, né? De padrão. Mas eu vejo também uma segunda oportunidade, porque uma crise desse tamanho, um ano com tudo novo, ele traz para a gente também uma evolução tecnológica e de novos padrões de consumo também, né? Talvez há algum tempo, essa call que nós estávamos fazendo aqui, ela não precisaria existir, porque a gente estaria fazendo isso presencialmente. Então as pessoas vão mudando um pouco o padrão, me parece que tem uma grande chance de existir uma evolução tecnológica e de novos padrões de consumo também. Você enxerga isso? Para esse cara que pensa em abrir um negócio, então, dessa oportunidade que a gente está comentando. Você acha que ele pode sair do tradicional? E vamos lá, você está dando exemplo de restaurantes, eu vou nessa pegada. Então, ele tem um restaurante com uma inovação tecnológica, por exemplo, para pegar um novo público. Então, ele pega a demanda reprimida e traz uma nova tecnologia. Faz sentido isso? Com certeza, com certeza. Isso a gente também está observando. Assim, fazendo outra referência, assim, eu gosto de pegar muita referência assim, de presidentes de empresas, diretores de empresas. Tem um CEO de empresa, né, um presidente de uma empresa, que é o Carlos Brito, que é CEO da AB InBev, né, que todo mundo conhece a Ambev, né, que é as maiores empresas do Brasil, da cerveja, da cervejaria, da Brahma e tudo mais. E aí, o que o Carlos Brito falou numa dessas 1000 lives que acho que todo mundo assistiu nesse período da pandemia, né, que já é desse novo contexto, né, estava vendo uma live dele, e ele falou assim, o que ele estava percebendo, o diagnóstico final da pandemia para ele, é que existiam algumas tendências que estavam evoluindo assim, né, então estava evoluindo de maneira gradual.
Então, por exemplo, educação à distância estava crescendo bem, mas crescendo de maneira sem grandes saltos, né? Estavam crescendo de maneira consistente. Agora, o que aconteceu quando veio a pandemia? O que estava fazendo um movimento gradual de subida passa a ter um movimento muito mais agudo, uma intensificação muito rápida. Então, é a educação à distância, é a parte de comércio eletrônico, né? Eu acredito que depois, período pós-pandemia, vão começar a brotar muito estudo de comportamento do consumidor, e um dos estudos que eu acho que mais vai ser relevante a gente acompanhar é quantas pessoas nunca tinham comprado no comércio eletrônico e compraram no período da pandemia, né? Então, essa diferença foi muito grande. Você colocou muita gente nesse mercado consumidor eletrônico. Então, o comércio eletrônico está sofrendo esse movimento de subida na tendência. A gente vê educação à distância, a gente vê essa questão desses aplicativos de comunicação, gestão de equipe, né? Então, o Slack, o Zoom, Google Meet. Então, várias dessas ferramentas estão em crescimento. E agora, elas crescem, mas elas tiram o mercado de outro operador, tiram o mercado de outro produto. Então, por exemplo, um caso que a gente vem observando já, um resultado prático, que está acontecendo agora na pandemia, e eu acredito que vai permanecer no pós-pandemia, é gasto com viagem corporativa. O que é gasto com viagem corporativa? As empresas tinham muito hábito de reservar dentro da sua estrutura orçamentária, de orçamento, um valor para que as suas equipes saíssem de Brasília e fossem para São Paulo fazer uma reunião de um dia. Só que agora o gestor ele olha para essa reunião e fala assim: poxa, essa reunião pode ser feita em Zoom? Um Zoom resolve. Pode. O Zoom resolve. Quanto que eu teria que gastar para mandar essa equipe para lá? Poxa, eram 5 pessoas, 5 passagens. Às vezes ia ter que dormir lá, então 5 diárias. Então, o custo é muito menor, né? Então, essa mudança de hábito possivelmente vai acontecer e vai afetar também essa indústria. Aí você vai falar, poxa, então quem perde com isso? Perde um hotel, perde a companhia aérea, um pouco nesse sentido. Principalmente no Brasil, que a parte de aviação civil, uma parte significativa da aviação civil não é viajantes de lazer, quando a gente viaja de férias, é viajante de negócio. São aquelas pessoas que estão viajando para negócio. Esse turismo de negócios despencou na pandemia, e no pós-pandemia, claro que pode ser que ele não vai ficar no mesmo patamar, vai ter alguma retomada. Porque tem muita coisa que ainda precisa daquele famoso handshake, né? Daquele famoso aperto de mão. Você está ali com a pessoa e tem umas coisas que precisam. Mas outras vão ser substituídas e isso vai gerar, de novo, uma mudança no mix de consumo, seja das empresas, seja das pessoas. As empresas vão gastar menos com isso, com hospedagem, com aviação, e vão gastar mais com tecnologia, né? Então, aí volta essa história da transformação digital. Imagino que quebra o preconceito também, né? Porque talvez antes desse momento de pandemia, onde você tinha outras opções, você tinha um preconceito com uma reunião online, por exemplo. Um gestor mais tradicional tem um preconceito com uma call ou com pedir comida online, prefere ligar em restaurante, você está dando exemplo. Eu também trabalho, né, nessa área, então você vê muito isso, as pessoas ligavam mesmo, elas queriam ligar. E hoje o iFood se tornou parte essencial aí desse consumo. Agora, ainda puxando um gancho sobre preconceito, um pouquinho antes da pergunta anterior, você tinha falado sobre investimento. Então, quanto as pessoas guardam e tal. E eu queria resgatar até uma experiência sua, você que já atuou como bancário, né, em um dos bancos mais tradicionais do país, você tem uma história muito legal de perfil de economia, né? Quem guarda e quando guarda e para que guarda. E não interessa se você tá ali no topo da cadeia ou no final da cadeia, se você ganha 3 mil, 2 mil reais ou se você está ganhando 15 mil. Isso não define muito bem quem guarda, quem poupa, quem investe, quem não investe. Então eu queria te trazer duas questões, já indo um pouco mais para a parte do Renan Finanças aí. Primeiramente, entender quem pode investir, quem tem capacidade, quem pode buscar e linhas aí de investimento, seja de renda fixa, renda variável, se quiser até trazer um pouquinho para elucidar para a gente aqui. Claro que o nosso ouvinte vai atrás do seu Instagram, vai atrás do seu conteúdo também para conhecer muito mais a fundo, mas assim, dá uma noção geral. Então, a primeira coisa que eu queria entender, existe um perfil correto para começar a investir, seja ele de idade, classe social e tal? E conta um pouquinho dessa experiência que você teve aí com perfis diferentes investindo. E aí foi um lugar que eu tive muitos aprendizados, mas um dos aprendizados que eu puxo e falo muito até hoje em finanças pessoais
não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Então, todo mundo fala, investimento, finanças pessoais. Essa é a frase de partida. Não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Por quê? Eu tive 2 experiências dentro da Caixa, trabalhando em agência, 2 anos e meio atendendo centenas de pessoas, mas eu também, nesse período, eu fui fazer um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário lá no TJ, o TJ aqui de Brasília, o TJDFT. E no TJDFT tinha um programa de superendividamento. O que é o superendividamento? Superendividamento é o caso de uma pessoa que tem muitas dívidas. Mas, muitas pessoas têm muitas dívidas. Mas o que se concretiza, o que se classifica como superendividamento é quando o comprometimento com a dívida é muito grande em relação à renda da pessoa. Então, a gente pegava casos lá de pessoas que recebiam 10 mil reais e 8 mil era para pagar dívida. 80% de comprometimento de renda vindo para pagamento de dívida. Então, esse é um caso de uma pessoa super endividada. Ela tem dívida, mas tem dívida num volume e numa proporção muito grande dentro da renda da pessoa. Então, eu atendi pessoas lá, né, meu trabalho lá dentro do TJ era a parte de educação financeira para essas pessoas, porque eles tinham uma ideia muito interessante do programa, que era programa de prevenção e tratamento do superendividamento. Então, você tinha gente na esfera de educação financeira, gente na esfera psicossocial e gente na esfera jurídica. Então, o tribunal fazia conciliação de dívidas com os bancos, tinha psicólogos para fazer atendimento, porque percebeu-se que tem um componente psicológico em relação ao superendividamento também, tem causas psicológicas e tem consequências psicológicas, e você tinha um braço de educação financeira, que eu atendia, em que era dividido em 2 partes. Uma parte era palestras sobre educação financeira em geral, e a outra que era atendimento individual com um consultor para que ele te ajudasse a montar um orçamento, a organizar suas contas. E eu atuava exatamente nessa linha. E eu fiquei ali mais ou menos por um ano e pouco também atendendo. E na Caixa, a gente atendia gente que tinha ali um comprometimento de renda, tinha muita dívida também, como também atendia pessoas que tinham investimentos. E aí, por exemplo, eu tive casos, né, de pessoas que tinham um nível de renda muito bom, 20 mil reais, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, 20 mil reais, e você pegava essa pessoa e ela tinha dívidas, e não tinha nada investido. Aí você fala, poxa, uma pessoa ganha 20 mil reais, não tinha nada investido, e tinha dívidas. E aí você pegava no extremo oposto, pessoas que às vezes tinham um cargo, um cargo mais simples, que tinham uma renda menor e não tinham dívida e tinham investimento. E aí, fazendo esses atendimentos, centenas de pessoas atendendo, a gente percebe isso, que não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Né? E aí tem uma coisa que eu sempre alerto para os clientes, para aluno, quando a gente fala de finanças pessoais, qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você começa a ganhar dinheiro, começa a ter renda, você fala, poxa, eu tenho 1.000 reais de estágio, eu vou gastar 900 reais, ou vou gastar 1.000 reais em cachaça, festa, tarará. Beleza. Aí você vai aumentando. Só que no que você vai aumentando a sua renda, as pessoas deveriam manter aquele padrão. Então, por exemplo, se eu ganho 1.000 reais como estagiário e gasto 900 e 10%, 100 reais eu sempre poupo, eu tenho que permanecer com essa mesma regra, pelo menos, quando eu estou ganhando 5, quando eu estou ganhando 10 mil, quando eu estou ganhando 20 mil. Qual que é o problema? O problema é quando essa proporção é desrespeitada e aí as pessoas começam a aumentar a renda e aí, quando elas começam a aumentar a renda, elas começam a aumentar de maneira desproporcional também a sua despesa. Popularmente, o cara Por fica quê? grandão, né? Ele acha que ele pode tudo agora. E aí tem a questão da pressão social, né? Por exemplo, eu estou aqui num cargo tal e vou ter um carro, vou ter esse carro aqui, vou trocar de carro. Eu estou nesse cargo aqui, vou morar aqui. E aí a pessoa, muitas vezes, ela acaba modificando a vida dela para viver um padrão de vida que não é condizente com a renda. Aí entra o endividamento. Porque o endividamento é o quê? É você gastar mais do que você ganha. Porque aí você fala, mas como é que se eu ganho 10, como é que eu consigo gastar 12? Consegue, se não tem cartão de crédito? Você não tem cheque especial? Você não pode ir no banco e pedir o dinheiro emprestado para comprar um carro? Isso é dívida. Né? Então, o que a gente percebe, o comportamento é que se todo mundo tivesse essa regrinha de bolso, que é defina um percentual de poupança, respeite esse percentual de poupança, independente de quanto você ganha, volta para aquele ponto. Entenda o que você gasta, para o que você gasta e como você gasta. Né? Tá? A qualidade do seu gasto. Então, isso faz muita diferença.
Maravilha, vamos para a prática? Estou ansioso aqui para já mexer, pegar um investimento aqui. Pode falar os exemplos aí e eu vou executando aqui enquanto você fala. Vamos lá, vamos começar então pela aplicação. Então, aqui a gente tem aquela formatação que eu expliquei, né? Que são 4 variáveis, né? Então, aqui, não adianta, pessoal, preencher as 4. É uma calculadora, ele vai entregar alguma para a gente. Então, se tem 4, a gente tem que preencher só 3. E aí é legal, porque a gente vai poder ficar brincando aqui nessa calculadora, mexendo em diversos fatores. Vamos fazer aqui, por exemplo, um caso que muita gente sonha, né? Todo mundo sonha com aquele primeiro milhão. Então, no cenário que a gente quer chegar no primeiro milhão? Então, a gente vai colocar lá embaixo, no valor obtido ao final, R$1 milhão. E aí, a gente também pode colocar nessa brincadeira aí uma meta de tempo, né? Então, tem uma meta de chegar ao primeiro R$1 milhão em 3 anos, 36 meses, por exemplo. Então, vamos botar lá que a gente vai ter 36 meses para chegar no R$1 milhão. Beleza. Aí, o que a gente pode colocar agora para finalizar e fazer a primeira simulação? Eu posso colocar que eu vou investir esse dinheiro para chegar a R$1 milhão em 36 meses e eu quero saber quanto que eu tenho que colocar por mês. Então, eu vou dar o quê? O valor da taxa que esse investimento vai me render. Então, eu vou considerar que eu tenho um investimento e esse investimento me rende 0,2 ao mês. 0,20, perdão. 0,20. Isso. 0,20 ao mês. Então, o que eu estou falando aqui nessa situação? Eu quero saber quanto eu preciso colocar numa aplicação financeira que renda 0,2 ao mês em 3 anos para chegar a R$1 milhão. E aí eu precisaria, por mês, chegar em R$26 mil aqui de aporte todo mês. Então, todo mês eu preciso aportar R$26.764,01. Aí você fala, poxa, não, isso aí é difícil, né? Para você conseguir poupar para aportar 26 é uma boa grana. É muito tempo. É uma boa grana. Dinheiro, né? Então, vamos mexer um pouquinho aqui. Vamos botar em 10 anos, que acho que é um prazo um pouco mais palatável. Então, vamos mexer ali nos meses e botar 120. Aí você só... Isso, perfeito. Aí botou 120 meses. Você já viu que o seu dispêndio, né, o seu sacrifício mensal já cai bastante, cai para 7.366,85, né? Vamos mexer agora, vamos continuar com esses 120 meses, vamos mexer agora um pouco na taxa, vamos ver se a gente colocando um investimento que tem uma taxa de retorno um pouco maior, o quanto isso pode economizar no nosso aporte mensal. Vamos botar 0,50? Já cai para 6 mil. Então, o que a gente está observando com essas simulações, pessoal? Conforme a gente aumenta o tempo, conforme a gente aumenta a taxa que a gente ganha nesse investimento, menor é o nosso sacrifício, menor é o nosso esforço para conseguir aportar mensalmente, né? Perfeito. Então, aqui a gente vai simulando. Magnífico, é um exercício maravilhoso. Agora sim, vamos colocar um pouquinho algo mais acessível. Vamos pensar então que aquela pessoa tem R$500 por mês para investir, ou enfim, ela sobra R$500, ela está na poupança hoje. Imagino que seja o maior consumo ali de entre 1.000 aspas investimento, né? A poupança. Então todo mês ela está colocando R$500 ali na poupança. Como é que ela pode pensar em um investimento melhor? Como é que funciona essa parte? Legal. Hoje a gente tem a caderneta de poupança ainda sendo a aplicação favorita, queridinha dos brasileiros. O que a gente percebe ainda, apesar dos últimos anos, porém, que houve uma migração de recursos da poupança para outros investimentos. Investimentos um pouco mais sofisticados e que também têm um retorno melhor, né? Então, nesse caso, é interessante porque há uma oportunidade, por exemplo, de você sair da poupança e ir para o mercado de renda fixa e conseguir um retorno melhor. Então, você vai sair muitas vezes de uma taxa muito baixa. Por exemplo, só para dar uma ideia, acho que vale a pena a gente contextualizar o que você ganha botando na poupança. O que você ganha botando na poupança hoje é 70% da taxa Selic, mais a TR. Então, vamos lá. Qual é o resultado disso tudo hoje? A taxa Selic hoje tem um valor de 2,75, a taxa de 2,75 ao ano. Então, hoje, se você coloca e considera que a taxa Selic permanecerá por 2,75 ao ano, você tem que a sua aplicação na caderneta de poupança está dando 70% disso. Então, só para pegar aqui esse exemplo, 2,75,
70% é 1,92. Então, você vai ganhar 1,92 ao ano com essa aplicação de poupança, né? O que a gente consegue ver de oportunidade hoje? Se a gente coloca esse dinheiro em outras aplicações, por exemplo, Tesouro Direto, já há uma melhora significativa nesse resultado. Fundos de investimento, mercado de ações, se você tiver prazo para isso, você pode conseguir melhorar essa taxa, né? Você pode conseguir melhorar essa taxa, principalmente quando a gente olha um prazo um pouco mais extenso, né? Mas, para a gente não entrar nessa comparação com outros tipos de investimento, vamos ficar no básico. O que a pessoa pode melhorar? Vamos colocar o no conta, que a gente comentou agora há pouco, vamos usar o Tesouro Selic como exemplo. O Tesouro Selic, hoje, se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver que o Tesouro Selic é um título do governo, ou seja, você está emprestando para o governo, e ele vai te oferecer uma taxa no Tesouro Selic 2024 de taxa Selic mais um 0 ponto alguma coisa, que está mais ou menos 0,2. Então, hoje, esse título, se você comprar esse título hoje, ele vai estar te pagando a Selic do período mais 0,2. Então, voltando para o nosso caso, que a Selic está 2,75, você vai ter um ganho total de 2,92, de 2,95 ao ano. Muito melhor que a poupança. É muito melhor que a poupança. Mas aí tem uma coisa que o pessoal gosta de comentar e a gente não pode deixar de comentar, que é: a poupança não paga imposto. Justo, não paga imposto mesmo. Não paga imposto mesmo. Mas o Tesouro paga. Beleza. Só que o Tesouro paga um imposto que tem uma regra de tempo, em que, se você fica mais de 2 anos, você paga 15% do lucro. Não é de tudo, é do lucro. Então, se você coloca esses 15% de imposto em cima da Selic, que ele está pagando a Selic, 100% da Selic mais 0,2, desconta 15% de lucro, ainda fica muito acima da poupança. Ah, Renan, mas eu vou ficar pouco tempo, quero ficar só 6 meses, quero ficar 2 meses. Não tem problema. Aí você vai pagar um imposto um pouco maior, porque a lógica de imposto é o seguinte: quanto mais tempo você fica, menos você paga em termos de alíquota, em termos de percentual. Então, aqui no caso, você vai chegar a um percentual de 22,5%. Então, eu deixei 2 meses lá. Vou pagar 22,5% de imposto relacionado ao valor do meu rendimento, do meu lucro. Só que, se você pegar esse 22,5% descontado 100% da Selic, mais esse 0,2% que ele está pagando, ainda assim vai ser um valor maior do que os 70% da Selic líquido que a poupança oferece. Então, a poupança, ela tem essa comparação, ela perde nessa comparação. E tem um outro fator importante de poupança que muitas vezes as pessoas não se lembram, que é o seguinte: a poupança, ela tem uma regra de remuneração que a gente chama de mês aniversário. Ou seja, você precisa esperar um mês para ganhar a rentabilidade. Então, se eu botei hoje, no dia 23 de abril, 24 de abril, esse investimento na poupança, eu tenho que esperar 23 de maio para poder ter um rendimento. Se eu botei 10 mil reais e eu tiver que resgatar esse dinheiro no dia 1º de maio, eu não ganhei nada. O dinheiro ficou parado, porque ele não completou o ciclo de um mês, ele não fez aniversário. Agora, se eu coloco no Tesouro Selic, ele ganha um pouquinho todo dia. Ele pega a rentabilidade que ele vai te pagar e vai te pagando proporcionalmente um pouco todo dia. Então, você vê a rentabilidade sendo uma rentabilidade diária. A mesma coisa acontece também, pessoal, no Conta, né? No Conta, que tem ali 100% do CDI, que vocês devem colocar de vez em quando ali, na conta ali. O PicPay lançou isso também, né? O PicPay também tem isso, o Banco Inter também tem o CDB de liquidez diária. Então, esses investimentos que têm uma remuneração ali geralmente de 100% do CDI, que o CDI é o quê? O CDI é a taxa que os bancos emprestam entre si. Então, o Itaú empresta para o Bradesco para o Santander e tudo mais. E aí, essa taxa, ela tende a acompanhar a taxa Selic. Então, ela é muito próxima da taxa Selic. Então, se ele está pagando 100% do CDI, ele está pagando próximo de 2,75%. E aí, se você aplica mesmo assim o imposto, ainda assim fica acima da poupança e tem a mesma vantagem de ganhar um pouquinho todo dia. E aí tem um último argumento, que eu acho que é um argumento que existe ainda também sobre poupança, para quem defende, com unhas e dentes a poupança, que é a segurança. A poupança é segura, é mais segura que tudo. Qual que é o risco que a gente tem quando a gente investe na poupança? A gente está emprestando dinheiro para o banco, né? Então, se eu tenho uma poupança no Santander, eu estou emprestando na poupança, estou botando dinheiro na poupança, estou emprestando para o Santander. O meu risco é se o Santander quebrar. Se o Santander quebrar, eu posso perder o dinheiro. Tem lá um seguro chamado seguro do FGC, que cobre até R$250 mil, mas
Enfim, trazendo só para o exemplo mais simples, né, o risco que a gente tem ao botar o dinheiro na poupança do Santander é o Santander fechar. Agora, se a gente coloca esse dinheiro no Tesouro Direto, o risco é o governo quebrar. E aí o que a gente fala em finanças? Que, em tese, numa determinada economia, num determinado país, o menor risco de crédito, o menor risco de quebra, de calote, é o do governo. Então, nesse caso, a gente consegue chegar numa situação que é rara em finanças, que é a gente consegue reduzir o risco e aumentar o retorno. No caso quando o cara sai da poupança e bota no tesouro, a gente consegue reduzir o risco e diminuir, reduz o risco e aumenta o retorno. Porque, na regra geral de investimentos, para deixar aí para vocês também conhecerem, né, a regra é o meu risco é proporcional ao retorno. Então, se eu coloco mais, se eu tenho mais expectativa de retorno, eu tenho que aumentar o risco que eu ganho. Então, se a gente não está satisfeito com aquele 0,2 ao mês ali que a gente botou na aplicação aqui da calculadora do cidadão, a gente quer 0,5%, a gente quer 1%, a gente vai ter que colocar em produtos financeiros que tenham risco maior, porque o risco e o retorno andam na mesma direção, eles são diretamente proporcionais. Então, essa é uma outra regra que a gente usa muito, que eles têm que andar juntos, né? No caso da poupança para o tesouro, a gente ainda consegue fugir um pouco dessa regra, porque a gente vai colocar num risco menor, que é o risco do governo, e coloca numa taxa melhor, num retorno melhor. Então, Renan, te agradeço demais aqui por mostrar a calculadora para nós. É um conteúdo que elucida muito aqui investimento, né? Que principalmente assim, eu falo como brasileiro leigo mesmo, que é algo um pouco distante. Isso é algo que a gente começou a falar recentemente, né? Então não é um assunto no qual todo mundo se sente confortável para falar, igual, por exemplo, o jogo do Brasil à noite. Então acho que a gente tem que normalizar isso, né? Mesmo quem não entende, poder comentar, entender pelo menos as siglas e do que está falando, né? E entender o que é risco e quais são os tipos de investimento. Inclusive, era exatamente esse fio aí que eu queria puxar aqui com você. Se a gente puder sintetizar, então, em tipos de investimento, quais seriam eles, então, para quem quer investir? Quais são as opções disponíveis para essas pessoas? Bom, hoje o universo de investimentos ele é um universo bastante vasto, né? A gente costuma classificar investimentos de renda fixa e de renda variável, em que basicamente na renda fixa a gente tem uma posição de menor risco, pelo fato de que a gente está emprestando dinheiro para as empresas e não sendo sócios delas, né? Então, porque a gente está aqui na renda variável, a gente fala de ações, a gente está tomando uma posição de sócios, né, de uma empresa. Então, é aquela história, né? Eu gosto sempre de trazer o mercado financeiro para a nossa vida prática. Imagina que você tem um amigo que quer abrir um bar. Você acha que é mais arriscado emprestar para ele e ele te dever o dinheiro, você ser credor dele, ou você ser sócio dele, né? Basicamente, essa é a diferença aqui quando a gente fala de renda fixa e renda variável. E dentro dessas duas classificações, a gente tem uma infinidade de opções de investimento. Então, na renda fixa, a gente subdivide em crédito privado e crédito público, né? Título público e crédito privado. Então, títulos para empresas e para bancos e títulos para o governo. Nas ações, a gente tem ações de diferentes setores da economia. Então, a gente tem aí mais de 400 empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira. A gente tem como, hoje, acessar investimentos no exterior também, consegue investir em outras empresas no exterior, né? Então, a gente tem uma infinidade muito grande. A gente também tem ali categorias mais recentes, como fundos imobiliários, né, que a gente se torna cotista de um fundo que pega o dinheiro e aplica em ativos imobiliários, como prédios, como galpões comerciais. A gente tem fundos de investimento, que é a categoria que a gente até comentou algumas vezes aqui durante o podcast, que é aquela forma de eu colocar o dinheiro num fundo, tenho ali um gestor, estou terceirizando o meu dinheiro, a gestão do meu dinheiro para um especialista, que vai decidir se ele vai comprar ação, que ação ele compra, quando ele vende, que título ele compra, de renda fixa ele compra. Ele faz todo esse trabalho, escolhe moeda para investir, acha que é melhor investir no dólar do que no euro, do que no real, investe em petróleo. Ele tem essa formatação, né? Esse é um fundo que a gente chama de fundo multimercado, como o nome muito bem diz, pode atuar em vários mercados diferentes. Então, é uma infinidade de opções, né? Eu faço também muito essa comparação até com a própria medicina, que a gente comentou mais cedo, né? Medicina, eu falo, antigamente você ia no ortopedista e ele via tudo para você. Agora você tem ortopedista de mão, de pé, de coluna, de quadril. Aqui no investimento é a mesma coisa. Você tem
alguns especialistas de investimentos que atuam de maneira mais generalista, né, que é um pouco no meu caso, né? Eu tenho conhecimento de vários tipos de investimento, mas eu não acompanho, por exemplo, você me perguntar, Renan, como está o dado de produção, da Petrobras, do petróleo? O número específico lá, enfim, não, eu não acompanho porque não é viável, né, acompanhar tantos mercados, tantas empresas, mas a gente tem, por exemplo, no mercado, uma profissão de analista de investimento. O analista de investimentos faz o quê? Ele acompanha setores específicos, empresas específicas. Então, tem aí grandes analistas aí que são especialistas naquele setor. Então, se você perguntar para um analista de petróleo, ele vai saber o valor, o custo do preço do barril do petróleo que a Petrobras faz a exploração. Ele sabe quanto que foi a produção do Petrobras no último trimestre. Então, ele tem um nível, né, de conhecimento muito específico dali. No meu caso, eu acabei indo um pouco mais para essa visão um pouco mais generalista, né? Eu gosto de falar que eu sou um médico da família, né? Aquela atuação um pouco mais global, né? Que eu acesso muito vários setores, muitos tipos de investimento, tenho experiência em diversos tipos de investimento, mas eu tenho um pouco mais essa visão mais macro, essa visão mais generalista, né? Dentro do mercado financeiro. E aí, então, a gente tem essa distinção, mas é um universo de várias opções, né? A gente tem aí muitas opções, dezenas de opções aí para você investir. O importante, como a gente tem salientado nesse podcast, né? Que está cada vez mais acessível o investimento, seja pelo valor que você tem que colocar, pelo custo que você tem, mas também porque as pessoas estão tendo acesso mais a essas informações, entendendo como cada um desses produtos funciona. Maravilha. Deixa eu só. Aí, agora sim. Maravilha, show de bola. Agora, uma pergunta: a gente não comentou, e pode ser um assunto que está às vezes em alta, vem aqui de vez em quando, aparece, que são as criptomoedas, né? É claro que a gente não vai entrar a fundo nesse assunto, isso é assunto para outro podcast, né? Para explicar criptomoedas e tal. Mas, enfim, se alguém está curioso, dá uma pesquisada. Agora, o seguinte: você acha interessante, você vê com bons olhos o investimento em cripto? Olha como algo estável, algo para você realmente considerar? Bom, é interessante, né? Porque a gente que trabalha com mercado financeiro, a gente escuta essa questão da criptomoeda já há algum tempo, em palestra, tem gente perguntando, tem muito, a literatura tem aumentado sobre esse assunto, mas efetivamente o boom, né? Especificamente da Bitcoin, porque a gente acaba muito remetendo o Bitcoin porque hoje a criptomoeda de maior representatividade, maior negociabilidade no mercado, né? Então a gente fala muito de Bitcoin. Mas o boom do Bitcoin aconteceu muito nesse período aí do ano passado para cá, então tem subido bastante. O que acontece? Do ponto de vista do mercado, né, orientação regulatória, realmente a parte de atuação profissional, no início eu vou te falar que houve uma resistência, tá? Houve uma resistência, e essa resistência vem muito pelo fato da própria essência do criptoativo, da criptomoeda, que é aquela questão da descentralização, né? Não tem um banco central de criptomoedas, né? Exatamente por ter essa configuração descentralizada, isso gerou muita incerteza, muito receio no início. Mas o que a gente está vendo nos últimos meses, né? E o que está puxando muito esse movimento de alta é que o mercado financeiro tradicional e até a economia real estão aceitando melhor agora as criptomoedas. Então, assim, um dos motivos pelo qual as criptomoedas têm se valorizado muito foi por causa disso, porque a gente vê agora os bancos de investimento tradicionais ali começando a olhar para esse mercado, começando a ter algum tipo de time voltado para essa área. Você vê mais empresas aceitando pagamentos nessa área, porque esse é um fator, né? A moeda, seja ela uma moeda, um criptoativo, uma moeda de um país, ela precisa ter esse elemento de troca. Dinheiro existe para isso, né? A função dele é uma moeda de troca. E quanto mais pessoas aceitam aquele determinado ativo como moeda de troca, reconhecem esse ativo como moeda de troca, mais você dá segurança para que as pessoas comecem a investir nisso. Então, esse movimento aconteceu no ano de 2020, 2021, tem sido bastante profundo, né? Mais do que a Bitcoin em si, eu acho que o que ganha, o grande ganhador é o blockchain, né? Que é a tecnologia que está por trás desse movimento. Então, esse é um ponto que a gente vem observando e que parece, né, que
o mercado vai reconhecendo de maneira gradual e isso vem alimentando o sistema. Quais são os riscos, né? Os riscos sempre são, primeiro, a gente tem nesse tipo de ativo um comportamento de volatilidade. O que é a volatilidade? Volatilidade é esse sobe e desce, essa oscilação, né? Então, essa forte oscilação, essa variação forte dos preços, ela é muito maior do que em outros ativos, como uma moeda normal, uma moeda tradicional, como o mercado de ações, como o mercado de renda fixa. Então, a volatilidade é muito maior. Então, para quem entra, tem que saber, tem que ter o estômago, que a gente fala, né? De você colocar hoje, amanhã cai 10%. Né? Você botar agora, daqui a uma hora está caindo 5%. Né? Então, tem esse efeito que a gente precisa sempre lembrar, que é o risco, um componente de risco muito maior. Né? E agora, tem um outro fator que tem gerado nessa última semana especificamente, não é um setor que eu acompanho tanto, mas a gente acaba vendo algumas coisas, conversa com colegas e tal. E o que aconteceu nessa última semana que pode estar movimentando um pouco de maneira negativa, depois de tanta alta, né, é que está se falando em tributar, né? E aí começa a perder um pouco do encanto que hoje existe na moeda, né? Então, isso é um pouco do que existe de risco, né? Regulamentação dos governos, tributação, isso tende a diminuir um pouco a valorização desses ativos. Mas a tecnologia em si, a blockchain em si, eu acho que já é um grande vencedor. E é interessante porque esse mercado também tem avançado bastante, né? Hoje, por exemplo, a gente está agora nas vésperas do lançamento de um tipo de investimento que a gente chama de ETF, né? Que é um fundo que replica um determinado índice. Então, você compra esse fundo é negociado na Bolsa, vai ser negociado na B3, então a gente pode abrir lá no home broker aqui do Brasil e botar o código lá HASH11, HASH11, e esse código você vai poder comprar um ETF, que é um fundo de investimento que replica um fundo de investimento em criptomoedas, né? Sendo que o mais forte deles é o Bitcoin, com certeza. Acho que o segundo é o Ethereum, né? E esse fundo vai buscar replicar essa carteira, né? Então, se você acredita, se você tem interesse em colocar uma coisa de criptomoedas, é uma forma de você investir pelo mercado brasileiro, dentro da B3, nas criptomoedas, né? Porque hoje ainda outras opções você teria que abrir uma conta numa corretora especializada, né? Uma exchange, né, de Bitcoin, é um outro caminho que você tem, né? Mas agora, assim, o que eu sempre gosto de comentar é essa questão. Existem esses fatores de risco, que é regulamentação e tributação, que é muito provável que em algum momento os governos vão querer atuar, não vão continuar deixando isso muito solto, principalmente porque isso pode se tornar dinheiro de arrecadação, né? E o governo quer arrecadar. Legal, muito bacana. Agora sim, para responder a última pergunta, vale a pena cripto ou não vale? Então a gente pode colocar aqui, conhecendo o investimento, sabendo onde está pisando, tendo consciência, pode valer, né? Isso, dimensionando corretamente o tamanho, né? Qual o tamanho daquela exposição, né? Qual o tamanho que eu estou confortável para caso aconteça um cenário oposto, né? Então a gente vê, no mercado financeiro a gente vê muito isso, né? Acaba que sempre no mercado financeiro a gente realça os dois extremos. As empresas que quebram e as pessoas perdem tudo, e infelizmente a gente tem casos que acontecem isso, empresas que quebram, que perdem tudo, investidores que colocam muito dinheiro em algumas coisas, se alavancam, perdem tudo, e aí a gente vê casos extremamente negativos nesse sentido, mas também muito naquele foco, né? Porque a gente sempre fica naquele negócio, entrou no site, fala, Magazine Luiza se multiplicou em tantas vezes, né? O Bitcoin subiu tantas vezes, então é só olhar nesses dois extremos, né? Então, tudo bem, entenda que existem esses dois extremos, mas entenda muito o processo. Acho que isso vai ser muito importante, porque também tem isso, né? A sua carreira de investidor, você vai fazer muitas decisões de investimento, você vai investir em muitas coisas diferentes. Se você começa a aprender o processo, você pode acertar a mão em uma coisa agora e dar muito certo e tudo mais, mas você vai precisar acertar a mão em outras coisas depois. Se você só faz por sorte, só porque ouviu alguém falar, você não vai ter o processo bem definido. E aí você não vai conseguir fazer isso de maneira sustentável, que é a ideia de um investidor de sucesso, né? Maravilha, Renan. Te agradeço mais uma vez aqui por ter participado com a gente. Passamos aqui esse final de manhã, começo de tarde juntos. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. É claro, é nítido o quanto você estuda, o quanto você se aprofunda, o quanto você ama
esse conteúdo. E aí, até como um feedback, quero te trazer assim que, cara, foi fantástico. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu acho que a gente conseguiu impactar a vida de muitas pessoas e vamos impactar muito ainda, se Deus quiser, no final dessa pandemia, quando a gente puder levar isso de uma maneira mais simples para pessoas que não fazem ideia do que é isso que a gente está falando, mas isso pode mudar a vida de alguma pessoa em determinado momento. Então, eu te agradeço mais uma vez por isso e as portas estão abertas aqui. Se você quiser fazer conteúdo em parceria, enfim, o que você precisar, conte sempre com a gente aqui. E mais uma vez, muito obrigado pelo conteúdo. Obrigado de novo pelo convite, Henrique. Uma satisfação. Tanto conversar contigo aqui, como também estar gerando esse conteúdo para o pessoal. Acho que é uma das coisas que eu acho que o mercado ainda precisa aprofundar, né, esse acesso, né? Por mais que a gente comentou a democratização, que a gente está no melhor momento, mas ainda não está no cenário ideal, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para avançar. Eu acho que educação financeira nas escolas seria um passo importante, né? Desmistificar isso, que é uma coisa complicada. A gente escuta muito mito, a gente acaba nos primeiros atendimentos para cliente, para aluno, a gente tem muito que ficar tirando mito, tirando um pouco desses preconceitos, que tem que ter muito dinheiro para investir, é muito arriscado, bolsa de valores é cassino, muita coisa que a gente tem que desmistificar, né? E que eu acho que se a gente investisse na base, na educação financeira na base, nas escolas, a gente já teria pessoas que viriam com uma visão diferente, né? E tanto para poder trabalhar nessa área, né? Porque é uma área muito interessante, assim, é uma área que ainda chama muito talento, muita gente gosta de trabalhar nessa área, como também para, como eu falei, para todo mundo, para o público em geral, que acaba sendo investidor, querendo ou não. Você querendo ou não vai ter que ser um investidor e querendo ou não vai ser a sua carreira mais longeva, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, podendo colaborar sempre que eu puder aí para gerar esse conteúdo, facilitar, né? Eu tento muito fazer essa tradução, né? Porque o mercado utiliza muito nome técnico, nome bonito, e eu tento sempre trazer um pouco mais para essa parte de como é que é o nosso dia a dia. O mercado financeiro não é tão complicado quanto ele parece. Na verdade, o mercado financeiro é uma coisa que está no nosso dia a dia. São empresas que estão no nosso dia a dia, que a gente pode ser sócio na bolsa. São empresas que, na verdade, o funcionamento do mercado financeiro é o lugar onde a gente junta quem tem dinheiro sobrando, que é o poupador, que pode virar um investidor, com quem tem dinheiro faltando, que está precisando de crédito, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa, né? Então, entender isso aqui é uma coisa muito mais simples do que parece. As pessoas gostam de glamorizar muito o mercado financeiro, mas ele é uma coisa muito mais simples do que ele parece, e acho que todo mundo sairia ganhando se todo mundo tivesse esse conhecimento base aí, tomaria melhores decisões de vida, porque acaba que o investimento ele tem que ser visto como um meio, né, para a qualidade de vida, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria investir um pouco para entender. Fantástico. É isso aí então, pessoal. Agradeço a vocês que nos ouviram, estão vendo a gente aqui no YouTube. Ressalto que agora o conteúdo vai estar disponível em vídeo também. E, Renan, mais uma vez, portas abertas. Obrigado para todo mundo que ouviu. E é isso aí. Até mais.